O Conto do Amor, romance Contato Caligares, capítulo 7, Siena e arredores. Saímos então numa terça-feira de manhã cedo com Nicoleta ao volante. Em 1938, meu pai não dirigia. Em sua excursão pelo campo ao redor de Siena, quem deveria estar dirigindo também era a mulher que ele acabava de conhecer, provavelmente em Monte Oliveto. Talvez ela já estivesse em companhia de alguns amigos. Qual terá sido o carro? Um Fiat Balilla? Apostei comigo mesmo. Fomos primeiro a Monte Oliveto, apenas para rever os afrescos. Ficamos cerca de 2 horas indo e voltando entre o jovem camponês e a nossa flora. Passamos a chamar assim definitivamente a mulher do afresco das más fêmeas, que reaparecia de maneira misteriosa no quadro que tínhamos encontrado na Via Mádia. Também paramos diante do autorretrato de Sodoma, como se quiséssemos questioná-lo. Giovanni Bassi, dito Sodoma, quem são esse camponês e essa moça? Na saída, Nicoleta brincou, lembrando-se do quadro. Você leu algum romance da série Harry Potter? Vários, e com prazer, respondi. Talvez os afrescos de Sodoma sejam como os quadros nos livros do Harry Potter. As personagens são vivas, animadas e circulam de um afresco para o outro. Vai ver que a moça de azul estava aborrecida de ficar sempre naquele afresco com os monges e resolveu flertar com um camponês no afresco dele. E alguém, por acaso, fez uma cópia bem naquele momento. Enquanto nos dirigíamos a Montalcino, ficamos imaginando aquela situação dentro de um museu. Por exemplo, eu comecei. Um dia você chega àquela sala dos Uffizi, em que estão frente a frente o retrato de Battista Sforza e de seu marido Federico de Montefeltro. E eis que o da Battista está vazio. Não há nada lá, só o campo e o céu. Battista cansou de olhar para o marido de longe e deu um pulo no retrato dele. E ali estão os dois, juntos, se beijando e matando uma saudade de meio milênio. Pois é, continuou Nicoleta, e as telas de Caravaggio estariam vazias. Todos os homens musculosos, barbudos e bigodudos que normalmente estão nos quadros dele e na sua escola lotariam as telas de Botticelli para colocar as mãos na Vênus ou nas moças da primavera, que, aliás, ninguém conseguiria mais enxergar atrás das costas largas daqueles homões arrões afoitos. Estávamos de bom humor. E os mártires, eu disse. Você não acha que eles estão cansados de ficar tantos séculos vivendo seu suplício? Eles bem que poderiam dar uma volta de vez em quando, sei lá, por uma paisagem ou numa taverna flamenga para tomar um chope. É, comentou Nicoleta, acho que firme mesmo no seu lugar só ficaria Cristo. Em italiano, Deus é mais aqui, pero mena saculorum, pelos séculos dos séculos, concluí. Em Montalcino, a farmácia Salviati ainda existia e prosperava ao lado da lógia comunal. Bem em frente, o café oferecia bruschette e uma seleção de brunelos abertos. Sentamos e aproveitamos. Difícil imaginar o que era Montalcino em 1938. O Brunello existe desde o fim do século XX, mas, por mais que os conhecedores avisados soubessem, o vinho só se tornou uma marca registrada depois da Segunda Guerra e um sucesso mundial, sobretudo a partir de 1980. Além disso, os anos 30 foram um desastre para as vinhas. A praga da filoxera destruiu os vinhedos. Em suma, Montalcino devia ser muito diferente, sem turistas e apenas com os viticultores locais e a pobreza. Mas justamente por isso, aos olhos de meu pai, essa vila devia parecer um mundo encantado, estagnado no tempo.
e ele gostava de parar no tempo. Parar no tempo ou voltar atrás parecia ser seu jeito preferido de reagir à feiura do mundo. Lembrei-me, numa de suas raras confidências, de que meu pai, numa das suas raras confidências, havia me contado que em 1940, quando era médico alistado a contragosto no exército italiano, em Brindisi, um dia foi informado de que, na manhã seguinte, sua unidade participaria na invasão da Grécia. Ele, um amigo que antes de ser recrutado ensinava literatura grega na Estadual de Milão, passaram a noite declamando poemas líricos e tragédias da Grécia Antiga. No dia seguinte, a unidade de meu pai não partiu. A de seu amigo, sim, e ele morreu na primeira escaramuza. Segundo disseram, jogou-se contra o fogo inimigo de braços abertos. Perguntamos aos jovens, que pareciam ser habituês do café, se conheciam a família Maiani. Ninguém sabia de nada. Tivemos mais sorte com um dos velhos sentados na loja. Ele se lembrava, sim. Os Maiani haviam morado ali perto, numa das casas ao mesmo lado da farmácia, que dão vista para o campo aberto do alto de Montassino. Mas não sabia bem qual era essa casa. Tinha sido há muito tempo, no fim da guerra, e só sobrara o filho, que era médico, e ele vendeu a casa e foi para Milão. Pena, porque naquela época não havia muitos médicos em Montassino. Tentamos na própria farmácia e nas lojas para os turistas ao longo daquele trecho de rua. Ninguém mais se lembrava da família, o nome Maiani não evocava nada. Quem sabe, eu disse a Nicoleta, um dia eu tente ir atrás de um Maiani médico em Milão. Só que a essa altura ele deve estar morto, e duvido que tenha contado a filhos e netos sobre os detalhes e os personagens de um passeio pelos arredores de Siena no verão de 1938. Nicoleta estava na frente de um dos hotéis do mesmo lado da rua em que ficava a farmácia e supostamente a casa dos Maiani. Pelo que sabíamos, o próprio hotel poderia ter sido a casa dos Maiani. Vamos dormir aqui? Ela propôs. Por sorte, ou talvez por ser início da semana, havia um quarto disponível. Ele dava para o campo, tinha chão antigo, de terracota vermelha, uma cama grande de ferro e duas janelas que mostravam as colinas a perder de vista. Passamos a noite de janelas abertas. Tínhamos levado uma garrafa de Brunello para o quarto e foi difícil dormir, talvez por causa do vinho. Transamos na janela, devagar, em meio aos sons, ao cheiro e à vista da noite nos vales. O gerente tinha dito que o hotel não era a casa antiga da família Maiani, que ele não conhecia. Mesmo assim, meu prazer tinha uma veia melancólica. Era como se eu dissesse, imitando os gestos de meu pai garoto. Imaginava a estranheza da sua experiência depois do claustro de Monte Oliveto, do encontro com uma mulher, talvez o primeiro da sua vida, um grupo de amigos, provavelmente muito menos desengonçados do que ele, e as 2 noites num quarto como esse. Ele podia imaginar que toda a feiura do mundo estava vencida, longe, apagada, que entrara num paraíso de onde nunca aceitaria ser expulso. Conseguimos dormir com a primeira luz e acordamos ao meio-dia. Chegamos a Montegione por volta das 3 da tarde. Eu tinha reservado um quarto no único hotel que existe atualmente dentro das muralhas do vilarejo, o Hotel Montegione. Em 1938, sem turismo algum, Monteriggioni era ainda mais pobre que Montassino, pois a região não era vitícola. Na praça, onde há um restaurante e um café para as lojas turísticas, só circulavam carros de bois. As muralhas medievais intactas, que ainda delimitavam perfeitamente o vilarejo, deviam reforçar a impressão de uma viagem no tempo. O passado tinha sido brutal, e meu pai certamente sabia disso.
Montegiori fora um forte de Siena, um posto avançado de defesa contra os florentinos, e só caiu por causa da traição de seu comandante. Mas revisitado em agosto de 1938, esse passado devia parecer menos mesquinho do que era, então, o presente. Em Montegiori tivemos menos sorte ainda do que em Montalcino. Bellini talvez nem fosse o nome do tio que havia hospedado meu pai e sua amada, mas o nome do sobrinho. Nossas perguntas caíram no vazio. Muitos sabiam, entretanto, que ali perto, no Monte Madio, em 1944, a milícia fascista havia surpreendido e fuzilado um grupo de jovens resistentes. No dia seguinte, acordamos cedo, e fizemos a volta completa do monte. Encontramos a fazendola, hoje vazia, onde os jovens viviam clandestinamente e para onde as famílias, às escondidas, levavam suprimentos. Era uma casa bem conservada, no meio dos bosques, no pasto ao lado. Havia uma guirlanda de flores em memória dos mortos. Ali tinham sido presos. Continuamos a volta de Monte Madio e na descida para Montegiori. Encontramos um monumento que marcava o lugar do fuzilamento. Era um homem deitado de granito ao lado da estátua. Uma placa transparente dizia o nome de todos os jovens fuzilados e contava a história de sua prisão e execução. Na lista, nenhum Bellini. Voltamos a Vamos devagar, gente. Monteriggioni. Voltamos a Monteriggioni. Lá numa livraria, encontramos um livro que registrava a memória oral do vilarejo durante os anos da guerra. Sentamos num restaurante da Praça Central e passamos o almoço lendo. A história da Renascença na região não se resumia apenas ao episódio do Monte Madio. Mesmo assim, nenhum Bellini. Seguimos para Siena. Nicoleta tinha descoberto que o Hotel Continental, em 1938, era provavelmente o melhor da cidade. Margherita, rainha de Itália, havia se hospedado ali certa vez. Depois da guerra, o hotel decaíra progressivamente até ser comprado e restaurado por uma rede de hotéis de alto luxo. Agora se chamava Grande Hotel Continental. Ficava na via di Banchi di Sopra, pertíssimo da Piazza de Campo. Quando estávamos em Montalcino, Nicoleta, lembrando-se da carta amada de meu pai, telefonara ao Grande Hotel Continental para perguntar se, nas obras de restauração, alguns dos falsos tetos demolidos tinham revelado afrescos. Pediram que ela ligasse mais tarde. Na terceira ligação, soubemos, enfim, que as obras haviam revelado afrescos nos quais eram agora as suítes do hotel. Reservamos então uma suíte com afrescos. O hotel, um palácio do século XVII, foi uma decepção. Esforçava-se demais para seduzir turistas desejosos de viver alguns dias o mesmo esplendor dos palácios descritos nos guias de viagem. Na escada dos hóspedes aos quartos, medíocres aparelhos de som difundiam uma trivial música clássica que supostamente tinha a missão de nos convencer de que fazíamos parte de uma corte principesca. Em alguns cômodos, a retirada dos tetos falsos tinha revelado, além dos afrescos, um pé direito de 6 metros. A restauração transformara esses quadros em suítes, criando um mezanino e nele uma saleta de televisão. Do mezanino podia ver-se os afrescos de perto e, de fato, eram decorações com o medalhão central, que no caso do nosso quarto era a reinterpretação romântica de uma cena mitológica de péssima mão, uma crosta do século XIX. Seja como for, a amada de meu pai tinha razão. Havia afrescos acima dos tetos falsos e também, segundo uma das suas previsões, eram crostas. Nicoleta comentou:
Tinha afrescos sim, mas talvez tivesse sido melhor deixá-los escondidos. Em compensação, as janelas revelavam o Duomo e a igreja de São Domênico. É engraçado, observou Nicoleta. Logo São Domênico, onde 25 anos depois da morte de Oliveto, Sodoma pintou o ciclo de afrescos da história de Santa Caterina. O hotel era absurdamente caro, mesmo que o velho Continental fosse mais acessível em 1938. Ele ainda devia estar fora do alcance do bolso do meu pai. De fato, o hotel devia pertencer a um universo que ele desconhecia. Pela repetição do nome na cidade do diário, eles teriam ficado 2 dias em Siena, neste hotel, num quarto com um teto falso que escondia frescos, talvez o mesmo que o nosso. Depois disso, ele provavelmente tinha voltado para o litoral e ela para a sua cidade. Se ela fosse de Siena, não teria escolhido viver aquela paixão no maior hotel local. Não eram anos para isso. Teria levado meu pai à casa dela, ou preferido outra cidade. No dia seguinte, uma sexta-feira, almoçamos cedo na casa Piazza del Campo, que parece o cenário de um diretor de arte demasiadamente zeloso. Parece o cenário que um diretor de arte demasiadamente zeloso criaria para mostrar a grandeza do início da Renascença italiana no século... Gente, agora ficou difícil. No século XIV, acho que é isso. Pois é, comentei, meu pai e a sua amada colecionaram os lugares certos para poderem acreditar que estavam vivendo num outro mundo. E meu pai ficou com essa crença para sempre. Primeiro o claustro, depois Montassino, perdido no alto de uma colina. Monteriggioni, que é uma fortificação, e agora Siena, bem no centro, ao lado da Piazza del Campo. É a tentação do amor, não é? A ilha deserta, a cabana no norte do Canadá. Por que não a Renascença italiana, disse Nicoleta. A moral da história é que meu pai se casou com uma mulher com quem cumpriu o seu dever. Combateu, teve filhos, trabalhou, mas amou outro, perdidamente, por 6 dias e para o resto da vida. Inventou uma maneira de encontrá-las escondidas sempre que podia. Meu pai era diferente dos personagens que circulariam entre os quadros, como a nossa Flora. Ele entrava nos quadros para encontrar sua amada. Passeava por ela, por cidades imaginárias, medievais e renascentistas. Todo o seu interesse pela arte sacra dos séculos XV e XVI não passava de um truque para ele poder entrar nos quadros e circular pelas ruas e pelos caminhos, que são o pano de fundo das pinturas. É ali que ele encontrava sua amada. Ele tinha bom gosto, observou Nicoleta. Eu sempre tive um carinho especial pelo fundo dos afrescos e dos quadros. É nos fundos que a Renascença se expressa, embora estejam no centro das composições as pietás, as madonas, as flagelações, as santas ceias, os martírios, etc., talvez sejam apenas um pretexto para que se possa pintar o resto. O homem lá no fundo, puxando seu burrinho, ou o camponês trabalhando na sua terra. Ela fez uma pausa e depois prosseguiu. Às vezes nem é preciso que isso aconteça no fundo. Nos afrescos de Monte Oliveto há os episódios da vida de São Bento, que talvez sejam apenas pretextos, e há figuras que não têm nada a ver com aquela passagem da vida do santo, mas estão na frente em destaque, como o jovem camponês, a Flora, o próprio Sodoma e não sei quantos outros. De qualquer forma, a Renascença é a alegria de poder gostar dos homens a ponto de pintá-los. E para pintá-los, era preciso colocá-los ao lado ou atrás de um santo ou coisa que o valha. Eu só podia concordar. Sabe quem é, de longe, o meu pintor renascentista preferido? É um jogo? É para eu adivinhar? Não, respondi. Vou lhe dizer, mas você adivinharia em 3 tentativas se eu lhe dissesse que minhas preferências confirmam o que você acaba de dizer. É o Carpaccio das histórias de Santa Úrsula, na Academia de Veneza.
E é exatamente o que você disse. A alegria de não pintar, a alegria de pintar não está só não está, perdão, vamos devagar. A alegria de pintar não está nos episódios da vida da santa, está no povo que se vê nas margens e no fundo. Eu precisava dividir com ela uma leve irritação que estava tomando conta de mim. Sabe o que me aborrece? É que passei domingos chatos, intermináveis, sendo forçado a contemplar afrescos e pinturas, quando tudo que eu queria era esquiar ou mergulhar no mar, dependendo da estação do ano. Eu achava que aqueles passeios se deviam a uma paixão intelectual superior do meu pai. Achava que eram alguma coisa que eu entenderia, quem sabe mais tarde, algo que era para a mente de gente grande. Na verdade, não era nada disso. Acontecia comigo um pouco o que acontece com aquelas crianças a quem mandam esperar no carro enquanto o pai visita a casa da amante. Nosso riso acabou com a minha irritação incipiente. Voltamos para o hotel abraçados. Mas eu sentia Nicoleta um pouco distante, pensativa. Já no quarto, ela se sentou na minha frente e disse com um tom de voz grave que me surpreendeu: há uma coisa que quero lhe dizer já faz algum tempo, uma coisa que eu deveria ter dito assim que você chegou. Esperei, Nicoleta retomou. Escute, existe um Carraccio, Alto Carraccio, de Siena, advogado. Ele pratica ou praticou o direito de família durante anos e teve 2 filhos. Os 2 também são advogados. Você os conhece pessoalmente ou são figuras públicas? Conheci o pai e um pouco dos filhos. O pai era um bom amigo da minha avó. Ficamos em silêncio. Nicoleta tinha lido o nome Carraccio no último e-mail que eu lhe enviara de Nova York e no qual eu havia transcrito a 4ª carta da amada do meu pai. E eu sabia, porque ela não tinha dito nada até agora. E ela sabia que eu sabia. Obviamente, já fazia algum tempo que nós 2, cada um do seu lado, sem dizer nada ao outro, estávamos brincando com a suspeita de que a mulher misteriosa, com quem meu pai descobrira o amor, pudesse ser Dona Bice. Gente, entendo, eu disse enfim. Também pensei, mais de uma vez, que a amada de meu pai podia ser sua avó. Engraçado, disse Nicoleta, sem jeito, mas é como se eu não quisesse pensar nessa possibilidade. Perguntei. Em mim, essa ideia surgiu quando encontramos o quadro. E para você, também foi no quadro? Sim e não. Minha avó gostava muito de Monte Oliveto. E a cópia era boa, podia ser dela. Também em Florença, não tinha tanta gente assim que pudesse pintar uma brincadeira daquela com graça. Além disso, durante a guerra, ela fazia um monte de coisas perigosas, hospedava resistentes, levava recados para cima e para baixo. Sob o pretexto da preservação dos monumentos artísticos, conseguia se movimentar, tinha autorização para isso. Mas ninguém é totalmente burro. Nicoleta pareceu puxar um pouco mais pela memória e depois prosseguiu. Ela mesma me disse que mais de uma vez comprou a sua vida e a da minha mãe com obras de arte. Alguém ia ao seu ateliê lá em casa e levava 2 ou 3. Um idiota como Nietzsche poderia ter pedido a cópia de Monte Oliveto, pensando que fosse uma obra renascentista, e ela não teve alternativa senão deixar que ele a levasse. Mas me parecia tão louco. Tudo isso me parecia tão louco. Na época eu não lhe contei, mas você lia os diários de seu pai. Eu fiz uma endevassa nos papéis da minha avó. Não encontrei nada. Nicoleta veio se sentar perto de mim no chão, ao lado da minha poltrona. Continuou. Então, para mim, a suspeita começou com um quadro, sim. Mas ela se confirmou quando li no seu e-mail o nome Carraccio e a história deste hotel. Minha avó uma vez comentou que havia frescos por trás dos tetos falsos do Continental. Não me lembro exatamente quando, nem com quem ela falou sobre isso. Mas por que ela teria pintado aquela cópia modificada? Perguntei.
Já imaginava a resposta, mas deixei que Nicoleta respondesse. Por amor, ela disse. Para se lembrar do encontro de Monte Oliveto, não basta? Depois de alguns minutos de silêncio, ela acrescentou. Mas há um jeito de saber, com certeza, se o quadro é dela. Qual? Perguntei. Minha avó sempre assinava suas cópias e imitações. Era uma copista, não uma falsária. Mas o quadro não tem assinatura. Em geral, os clientes queriam cópias que parecessem verdadeiras, para impressionar os convidados. Ela não assinava na tela, assinava na lateral, nos centímetros da tela que recobrem o chassi. Essa parte sempre fica bem escondida na moldura. Geralmente, ela assinava à direita de quem olha para o quadro. E por que você não olhou se o quadro tinha a assinatura dela quando compramos em Florença? Eu acho que não quis. A vantagem de ter amigos escritores é que é fácil encontrá-los a qualquer hora para lhes pedir algum favor. Eles estão sempre sentados à sua mesa. Eram 3 da tarde em Siena, 4 ou 5 horas mais cedo em Nova York. E a essa altura, Philip ainda devia estar sóbrio. Liguei. Deu na caixa postal. Tentei Gerald. Gerald? Oi, é Carlo. Você tem um pouco de tempo? Preciso te pedir um enorme favor. Depois te explico, é uma história louca e comprida, mas estou na Itália, em Siena, e preciso saber se há uma assinatura num quadro que está no meu escritório. Escute, é simples. Eu ligo para o Larry, o porteiro do meu prédio, ele vai lhe dar a chave. Vou pedir que ele também chame alguém da manutenção com um alicate. Aliás, atrás da moldura há preguinhos que fixam o quadro. É preciso retirar o quadro da moldura. A assinatura, se é que há uma assinatura lá, é isso que você vai verificar para mim. Está escondida no pedaço de tela que está dobrada na madeira do chassi. Gerald gostou da proposta. Amigos escritores também topam qualquer coisa que justifique uma fuga da sua mesa de trabalho de vez em quando. Mas ele era proverbialmente desajeitado em matéria de serviços manuais. Não se preocupe, você só precisa cuidar do que o aloprado da manutenção não destrua o quadro. E, claro, depois disso, tentar ler a assinatura. Você poderia ir imediatamente? Sim, peguei um táxi, vou telefonar agora para o Larry e você me liga do apartamento. Ele anotou o telefone do Hotel Continental e o número do nosso quarto. E disse que iria em seguida para o meu apartamento. Liguei para o Larry e dei as instruções, sem problemas. Agora era só esperar. Pedimos um café e um prato de frutas, mas não consumimos nada. Assim que a bandeja foi entregue, transamos como se fosse a última vez. O telefone tocou, era Gerald. Estou aqui com o homem da manutenção. Ele está, cacete, ele vai estragar o quadro. Ele vai estragá-lo, estou dizendo que ele vai estragá-lo. Não me preocupei, esse é o estilo de Gerald, um pouco exagerado. Em seguida, depois de alguns barulhos estranhos, eles certamente deixaram o telefone cair. Ele disse, saiu da moldura, o quadro saiu. O que você quer que eu olhe mesmo? Gerald, é possível que haja uma assinatura, mas num lugar insólito. Sabe quando a tela é dobrada sobre toda a volta do chassi, para que seja possível esticá-la e fixá-la? Pois é, nesses 2 centímetros da tela ao redor do chassi, do lado direito de quem olha para o quadro. Comece por aí. Eu estava em frente à janela, nu, e Nicoleta também nua, estava atrás de mim, apoiada nas minhas costas, escutando a conversa. Sim, tem uma coisa escrita aqui. Deve ser uma assinatura. É pequena? Espere que eu vou tentar soletrar. B-I-C-E. E mais afastado, um T. Nossa, Deus é mais. Era isso. Bice, tornar, buone. Gerald, obrigado. Pode deixar o quadro aí, não precisa colocá-lo de volta na moldura. Dê $20 para o homem, ok? Ligo amanhã quando voltar a Nova York e explico tudo, ok? Nicoleta agora estava na minha frente e, brincando, começou a me empurrar numa briga de rua até que eu, de recuo, caí na cama.
Ela se sentou em cima de mim, um joelho de cada lado. O que o tarado de seu pai fez com a minha vovozinha, hein? E o que a tarada da sua avó fez com o meu pai, um rapazinho virgem? Acabamos deitados, tomados por um acesso de riso. Ficamos assim, lado a lado na cama por um bom tempo, até que peguei na mão dela e formulei a questão que talvez ambos temêssemos. Sua mãe nasceu quando? Nicoleta respondeu imediatamente, como se já estivesse esperando a pergunta. 1º de maio de 1939. Não era difícil fazer a conta. 9 meses depois do encontro de Dona Bice com meu pai. As juras de Dona Bice ganhavam um sentido inesperado. De novo e mais do que nunca te prometo que não vou esquecer dos nossos dias. Não tem como. Ela escrevera em setembro de 1938. Naquela altura, ela devia saber que estava grávida. Grávida da mãe de Nicoleta e grávida daquela aventura de agosto pelos arredores de Siena. Nicoleta levantou da cama, vestiu-se e começou a fazer as malas. Sem pressa, segui seu exemplo. Ela não tinha perdido o senso de humor. Em suma, disse, somos família. Sorri, não falamos mais. Descemos, pedimos o carro e tomamos o rumo de Florença. No meio do caminho eu perguntei, você tem alguma foto da sua avó no fim dos anos 30 em que apareça o carro que ela dirigia? Sabe que carro era? Tenho sim. Era um Balila, ela respondeu. Ganhei, eu disse. Ganhei a aposta, que fiz comigo mesmo.